Olá, você está no canal Um Conto por um Ponto. Eu te convido a curtir, a comentar, a compartilhar e se inscrever no nosso canal. Eu estava vivendo há mais de 15 anos sozinha quando eu conheci o José Carlos. A gente trabalhava na mesma empresa, mas a nossa aproximação só aconteceu quando, por insistência de algumas colegas, eu saí para tomar um suco com elas. As meninas já tinham amizade com alguns rapazes da empresa. E quando chegamos no estabelecimento, eles nos chamaram para sentar na mesma mesa que eles. E foi aí que eu e o José acabamos desenvolvendo um papo legal. E percebemos que tínhamos muitas coisas em comum. E desde esse dia a gente criou uma certa amizade. O José me esperava todos os dias e ficava comigo no ponto, até o meu ônibus chegar. E aquilo foi me cativando ao ponto de eu começar a sentir algo por ele. Mas eu fiquei na minha, porque ele era bem mais jovem do que eu. Eu tinha medo de estar confundindo as coisas e por essa razão eu passei a dispensar o José. Sempre arrumava uma desculpa para ele não me esperar. E uma vez, o meu colega de trabalho confessou estar gostando de mim e queria muito uma oportunidade para mostrar que ele era um cara legal. Mas eu falei da nossa diferença de idade e o Zé afirmou que aquilo era bobagem e que não deixasse a felicidade passar por conta de números. Bom, eu demorei para me envolver com o José, mas de tanto ele ficar no meu pé, eu resolvi nos dar uma chance. Sabe quando você está com alguém e parece que já a conhece há milhões de anos? Era exatamente assim que eu me sentia em relação ao Zé. Parecia que nós nos conhecíamos há décadas. O meu namorado me levou para conhecer os seus irmãos e eu o apresentei ao meu filho e à minha nora. E o José, muito simpático, conquistou a todos. E o nosso namoro seguiu gostoso. Às vezes o José dormia em casa. E depois de alguns meses de namoro, a gente decidiu morar juntos. O José se mudou para o meu apartamento, mas ele pensou que não precisava dividir as contas comigo. Então entrava mês e saía mês, e o José não tirava um dinheiro do bolso. E aquilo começou a me incomodar. E eu precisei conversar com ele e explicar que ele não era mais uma visita, mas sim um morador. E que eu precisava que ele ajudasse nas contas. E o José? O José não gostou. Ele falou que estava cheio de dívidas, que estava limpando o nome. E eu tivesse um pouco de paciência que no próximo mês ele iria ajudar. E no mês seguinte, o José novamente agiu como se não entendesse a situação. E de novo eu falei com ele. E o Zé gritou comigo, pedindo para eu parar de encher o saco dele e que se ele tivesse dinheiro, já tinha me dado. E afirmou que se soubesse que eu era tão chata, não teria se envolvido comigo. E ali tivemos a nossa primeira briga. E o José mandou eu calar a boca, senão iria me quebrar inteira. E eu estranhei o comportamento dele e até pensei que ele estivesse usando alguma coisa. Mas o José estava sóbrio. Ele não bebia, não fumava. O problema dele mesmo era a agressividade. E da noite para o dia, ele se transformou. E qualquer coisa era motivo suficiente para ele me agredir, me falar palavras ofensivas. E eu fui me sentindo acuada, coagida. O José passou a me controlar, restringindo até algumas pessoas de vir em casa. E na empresa, eu já não podia ter amizade com as meninas. Ele foi me proibindo de
tudo. E por mais que eu quisesse sair daquela situação, eu não conseguia. E pior, era que para os outros, o José fingia que éramos um casal feliz. Ele me chamava de amor, me tratava com carinho. E quando estávamos só nós dois, ele era bruto. E eu passei a ter medo dele. E o Zé todos os dias mexia no meu celular, vasculhava as minhas redes sociais. E uma vez, ele me bateu porque um amigo curtiu a minha foto e disse que eu estava bonita. Sabe, as agressões do José começaram a deixar marcas em mim. Todos os dias ele me batia e depois queria fazer amor e me obrigava a fazer amor. Olha, era horrível. Lá na empresa onde eu trabalhava, o meu supervisor, o seu Elias, um dia me chamou para uma conversa e perguntou se eu estava bem, pois eu parecia abatida. E quando José nos viu conversando, rapidamente veio até nós e chamou o seu Elias para resolver um problema na máquina dele. Tudo para tirar o supervisor de perto de mim. E quando fomos almoçar, o Zé ordenou que eu parasse de fazer cara de coitada, porque o meu comportamento estava chamando a atenção das pessoas e afirmou que quando chegássemos em casa, eu iria ver o que era bom para a tosse. E quando o sinal bateu, eu fui para o banheiro escovar os meus dentes e o José se dirigiu para a sua máquina. E para minha surpresa, eu encontrei o seu Elias me esperando na porta do banheiro. E ele disse que percebeu que algo estava errado comigo e gostaria de saber o que estava acontecendo para poder me ajudar. E eu me abri para o seu Elias e contei tudo o que estava acontecendo comigo. E enquanto eu falava, ele apenas balançava a cabeça de um lado para o outro, desaprovando silenciosamente tudo o que ouvia. E quando eu terminei de falar, eu senti uma mistura de alívio e medo. E perguntei o que ele iria fazer. E o seu Elias me levou até o escritório e lá ele ligou para a polícia relatando a situação. A polícia apareceu na empresa e o José Carlos foi detido. E foi aí que eu descobri que ele já tinha agredido outras mulheres. E quando meu filho soube do acontecido, ele ficou ao meu lado, pediu perdão por não ter prestado atenção em mim e prometeu que dali para frente ele iria estar mais presente em minha vida. O José Carlos ficou alguns meses preso, mas quando foi solto, veio atrás de mim, dizendo que iria acabar com a minha vida. E a sensação de terror voltou imediatamente. E eu não pensei duas vezes e liguei para a polícia. E com medo, ele fugiu. E por um bom tempo, fiquei com medo de sair na rua, de estar sozinha em casa. Na minha mente, a qualquer momento, o Zé poderia aparecer. E a cada ruído inesperado, eu já começava a tremer e até chegava a ver como se uma pessoa estivesse dentro da minha casa. Eu não sei porquê, mas a experiência que eu tive com o Zé me deixou muito abalada e eu procurei por ajuda profissional. E comecei a fazer terapia e o terapeuta me ajudou a entender os meus sentimentos e a trabalhar na reconstrução da minha confiança e segurança. Olha, foi um processo longo e difícil, mas que deu certo. E para não errar mais, eu optei em ficar sozinha, longe de qualquer compromisso. E isso me ensinou a valorizar ainda mais a minha própria companhia.